esse almoço aí bem pesado, né? Feijoada. Agora para o Vespertino, as duas últimas mesas, né? A mesa de perícia e depois a mesa da ADI. Esta mesa agora vai ser coordenada pelo agente Wesley do Paraná, que vai anunciar os palestrantes, currículo e que é de praxe. Mas Aí antes já tem a palestra da Arcádia, não é isso? isso. Beleza. Com a palavra, Wesley. Então, boa tarde a todos. Eu quero agradecer a participação de todos. CIDMPU pela parceria, as meninas da organização, os palestrantes que têm abrilhantado aí o nosso evento. Estou bem feliz aí de convidar para falar um pouquinho sobre as soluções integradas de segurança patrimonial e pessoal, a Arcade. A Arcade é uma empresa que fornece aí câmeras, controle de acesso e diversas soluções. E, por coincidência, eles distribuem para o MPF uma solução que a primeiro órgão público que instalou foi em Curitiba. Na época eu fico feliz que eu estava chefe da divisão e eu fui um dos gerentes do projeto. Então, por favor, Pagoto. Fique à vontade. Boa tarde, pessoal. Um prazer, né, meu em estar aqui presente, né, tendo a oportunidade, né, de colocar para vocês um pouquinho do nosso trabalho, da nossa história, né. Eu coloco muito assim que tudo que a gente precisa que seja apresentado soluções do tamanho do sapato, né, de cada um, né. Às vezes até a gente combina algumas coisas e fala assim, olha, não adianta determinado assunto querer que tenha, que adquira uma Ferrari, né, se a sua demanda é um carro popular ou que seja diferente disso, né. A Arcade, ela é uma empresa que já está no mercado há mais de 10 anos. Eu sou sócio-diretor lá. Eu e um sobrinho meu, o Milton, que a maioria não, algumas pessoas que vocês conhecem, né, e ele está neste mercado há muitos anos. Eu venho de uma área de engenharia pesada, né? Eu venho da área de montagem, mas estou aqui nesse mercado já há um ano e pouquinho. Eu vou apresentar, né, alguns casos, a nossa empresa e alguns casos assim que a gente acha que é de sucesso e que a gente vai colocar à disposição de vocês os nossos contatos, né, para que se alguma demanda interna apareça, que a gente possa conversar. A gente não é vendedor de prateleira, né? A gente não liga, você pode falar assim, eu quero comprar tantas câmeras, modelo tal, a gente pode até vender. Mas o nosso objetivo, o nosso foco é vender soluções, é vender um projeto adaptado a cada um, da sua necessidade. Por isso que eu falei da questão do carro, né? Ali está o seguinte, quem somos, né? Eu falei um pouquinho ali, né? Nós somos uma empresa, né, com ampla experiência e disponibilidade de mercado para soluções complexas, né, completas. Nós temos uma equipe treinada, uma equipe treinada, qualificada, vou mostrar também, assim, porque não existe a possibilidade, né, nesse mercado, se as pessoas que trabalham e que dão suporte, se não tiver uma solução de engenharia capacitada, né? Nós temos hoje, falei que tem 10 anos, né? Nós temos uma atuação hoje quase que no Brasil todo, de ponta a ponta, e também uma parte na América do Sul, né? A gente tem alguns contratos com empresas privadas, né? E atendemos hoje parte da América do Sul. Tratamos, assim, quatro pilares, né? Segurança física, perímetro, inclusão, monitoramento eletrônico e outras soluções, né? Essas outras soluções ele vai de projeto básico, executivo, ativos de rede, cabeamento estruturado, óptico e elétrico, né? Firewall, sistema de automação, supervisão predial. Uma parte de monitoramento eletrônico, né? Estou
estou fazendo aqui ao contrário, né? Peguei um pouquinho para lá, porque quando se fala de outras soluções, né, é onde que a gente encaixa muito bem e de acordo com a sua demanda. Na parte de monitoramento eletrônico, né, a gente tem CFTV, Central de Monitoramento, né, analíticos de busca forense, que isso é importante para vocês, né, LPR, facial, visual, salas de comando e controle, onde podem se visualizar tudo isso, né. Solução completa, né, também na parte de perímetro de intrusão. A gente está terminando de fazer um site da Claro muito grande no Rio de Janeiro. Estamos fazendo agora um no aeroporto de Santos Dumont, que vai controlar toda aquela área de pista, né, através de radares, né. Então a gente coloca radares ali com câmeras inteligentes que vai lá, identifica, busca, né, para sirene e tudo. Temos também a parte de controle de acesso, bloqueios, né, catracas, cancela, né, toda aquela parte mecânica, né, que tem ali. Não somos empresa de engenharia civil, nada disso, né? A gente chega lá e faz o nosso trabalhozinho ali. Como eu falei, a gente tem uma presença internacional, né? Hoje a nossa matriz aqui, no DF, né? A gente fica aqui no SIG. Temos escritórios em São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, Goiás, Minas, Mato Grosso, Paraná e Ceará. Atuamos no Paraguai, na Argentina, no Uruguai, no Chile e no Peru. É isso, como falei, são clientes privados, FedEx, e a Ball, que é aquela empresa que faz latinhas de cerveja e refrigerante, né? Todos eles têm um controle de acesso absurdo. E o mais importante disso, que eu estou falando desses dois, é porque eles estão compliance, o americano tem um compliance lá em cima. Né? Para a gente ser contratado por essas empresas, né, a gente tem que estar com o nosso sistema de compliance todo direitinho, todo arrumadinho, né? A empresa tem que estar criteriosamente muito bem organizadinho para poder atender e se habilitar, né, o grupo seleto deles de fornecedor, tanto é que eles estão colocando a gente já para fazer o Cone Sul quase todo. A qualificação técnica, não dá para ver aí, mas basicamente cada um desses softwares, cada um desses equipamentos, cada um desses sistemas, né, a gente tem que ser certificado. Não adianta uma pessoa só, né? Tem que vários profissionais do grupo hoje. Falo grupo porque a empresa está crescendo, já tem mais 2 ou 3 empresas fazendo parte da área. O corpo técnico, o Milton, meu sobrinho. O Milton Balieiro Júnior, ele é meu sobrinho sócio, ele durante 9 anos ele tocou a empresa sozinho, porque, como eu falei, eu estava numa outra atividade, eu não poderia fazer parte. Eu entrei, né, meu nome é Segismar Pagotto, mas todo mundo me chama por Pagotto, é mais fácil pela assinatura, né? Sobre o nome é mais difícil de falar, né? Eu sou engenheiro eletricista, elétrico e telecomunicações, né? Tenho 33 anos de experiência no mercado de grandes obras, engenharia. Fui presidente de uma empresa de engenharia. Van Basten não está aqui, é o nosso gerente de projeto. Por que eu estou falando um pouquinho desse corpo técnico? Tá? Porque cada processo desse, né, tem que ser tratado como um filho independente, nenhum é idêntico com o outro. Né? Então você tem que ter um gerente de projeto para poder fazer essa seleção, essa maturação. Né? Nós temos aí, né, o Vitor, que é um cara muito bom da área de... Ele tem a equipe dele, está ali o Guilherme, que é uma das pessoas do grupo dele, que pega cada uma demanda de vocês e vai destrinchando ali o que é melhor para cada um, né, cada um para se adaptar ao melhor preço, à melhor qualidade que vai atender. Os 2 outros meninos são coordenadores operacionais, um cuida do Sudeste, outro cuida daqui de Brasília para o Norte. Temos uma central de atendimento, né, 24/7, então, qualquer momento, qualquer chamada, qualquer demanda, né, temos esses atendimentos redirecionados ao nosso pessoal de campo, né, onde ali temos manutenções preventivas, porque não é só fornecer, né, a gente tem que garantir a continuidade da coisa, né. São ordens de serviços digitais, plano de manutenção e operação, né, tomar decisões dos relatórios confiáveis, a cada momento a gente entrega, usuários de chamada, registro de reportes, né, ativos, setores, gerenciamento das nossas equipes com fornecedor, então tudo isso fica dentro de um bloco que a gente chama de gestão de projeto. Nada disso acontece se não tiver
ferramentas de gestão, né? Então, a empresa começou de uma forma, foi bem organizada para poder crescer organizada, né? A gente tem RP empresarial, que empresas de grande porte não funcionam mais sem, e se você começa desorganizado, você também nunca consegue entrar de novo no ERP. Temos um software de gestão de equipe de campo. Hoje eu consigo saber onde que o cara está, a que distância. Não tem como o cara enganar a empresa e falar o seguinte: olha, fiz a visita num determinado site e não tinha ninguém, né? Você olha pelo GPS e sabe onde que ele está. Além dos softwares tradicionais aí, que é o Project, né? E o Workflow entre equipes. Estou falando, se quiserem perguntar alguma coisa, fica à vontade, eu estou só preocupado com o tempo, né? Por isso que eu estou dando uma... À vontade. Obrigado. Por isso, a nossa história começa assim: cada demanda, né, vai dizer qual desses parceiros aí que eu posso estar levando, né? A gente fala aí de IBM, fala F5, HID, Intelbras, Genetec, né? Dell, Digicom, Axis, Bosch, né? Tem câmeras Bosch instaladas no aeroporto de Congonhas. Puta câmera, né? Que busca o cara lá na cabeceira da pista, traz até no embarque. Então são demandas que necessitam de um equipamento de porte. Tem coisas mais simples, como o controle de um pequeno site que vai de Intelbras. Atuamos, né, em diversos segmentos do mercado, né? Hoje, desde uma construtora, está aqui, Odebrecht, Petrobras, o aeroporto de Congonhas, Infraero, Banco Regional, Ministério da Saúde, Ministério Público aqui do DFT, temos alguma coisa, Tribunais do Paraná, TRT-17, lá no Espírito Santo, então, uma gama. Coloquei isso ao menos para ilustrar. No Ministério Público Federal, né, a gente tem como meu amigo falou, a longa data lá, né? Acabamos agora vamos fornecer 600, 700 mil reais de equipamento lá agora. Mas são mais de 200 localidades em todo o Brasil. Isso é uma capilaridade que nós temos, que eu acho que isso é importante. É você poder atender o Brasil de ponta a ponta, né? Nós vendemos alguns equipamentos para o DPU há pouco tempo agora, né? No Brasil todo. Cada unidadezinha do DPU você tem que fazer uma entrega. Então, é uma logística, né? Tudo isso você tem que mandar coisa lá para Manaus, né? Tabatinga. Então, isso é um negócio que traz um diferencial para a gente também. Então, é isso aí. São mais de 500 câmeras instaladas, mais de 1000 câmeras que podem ser instaladas no futuro, né? O sistema OnGuard da Lenel, né, e UltraView hoje, estava lá, né? Trouxemos aqui para a Procuradoria, aqui para o Ministério Público aqui em Brasília. Então hoje é tudo centralizado aqui em Brasília. Aqui no TJDFT, né, nós temos aí manutenção em todos os fóruns, com marcas do TJ aqui, todo o distrito, né? Sistema Milestone, né, como PMS, né, câmera Axis, Bosch, Analítico. Tudo isso nós estamos instalando agora. Escopo do projeto, fornecimento de novas câmeras, atualização do DMS Milestone, consultoria de segurança na parte de investigação e busca inteligente de imagem, né? Hoje a câmera ela traz embarcado já uma tecnologia elevada, mas funciona muito bem quando você agrega ele a um PMS, né, como esses da mais, como outros, né, tem por aí. Também estamos trabalhando aí com o sistema avançado de radar e câmeras PPZ, e estão se discutindo como fazer isso ainda, né? Então, faz parte da consultoria. No CJF, tem um sistema de controle de acesso e vídeo monitoramento, fornecimento completo do CFDB, câmeras móveis associadas com canudo de sensores, solução de LPR, fornecimento de sistema completo de controle de acesso, portas, catracas, né? Cancelas com tags do veículo,
Esses são os parceiros que a gente traz, né? A Milestone, a Dahua, a Lenel Onguar, né? Catraca Esmal e Cancelas. O RT17 é um prédio novo que eles construíram lá em Vitória, prédio novo inteiro. Então nós fizemos todo o CFTV de lá e todo o controle de acesso, acabamos de entregar agora. É um trabalho assim que um processo que durou 4, 5 anos, né? E quando você começa a trabalhar numa licitação que foi ao mercado, com uma especificação de um projeto que já estava há 3 anos que iniciou a elaboração do projeto. Então, daí você parte da dificuldade seguinte, né? A atualização tecnológica dele até a fase da implantação, né? Então, você pega já um projeto que está defasado, tem que atualizar através da Lei 8666, né, na época. Então, tudo isso é um esforço enorme, tanto do lado, né, do cliente, parceiro, né, quanto do nosso lado, né? A gente não... Olha, eu preciso trocar um sistema, uma câmera, tal, por um determinado, né? Isso gera, né, a gestão das mudanças, né? Isso dá um movimento, um aquecimento, né, na licitação, né? Tudo isso vai da mesma coisa, né? Câmeras analíticas embarcado, né? Objeto, vadiagem, busca forense, soluções de LPR, fornecimento de sistema completo de controle de acesso, porta, catraca, tudo isso. O aeroporto de Congonhas, eu coloquei aqui o que não tem nada a ver com a área de vocês, mas só para poder falar um pouquinho, né, do sistema de monitoramento lá em Congonhas, né? A gente colocou 440 câmeras, né, lá em Congonhas, um storage com a capacidade de 1.2, né, gigabyte, servidores Dell, câmeras Bosch que eu falei, né, as TPZs, essas câmeras são varifocais, né, então é um negócio muito complexo. Sistema VMS, tá vendo? Sempre falando dos sistemas VMS, né? Vender a câmera é uma coisa, né? Você tem um Genetec, Security Center, né? A BOL, eu só quis colocar a BOL só para poder vocês verem também que toda a instalação, configuração, né, volta basicamente as mesmas coisas, os cartões com tecnologias seus, né, diferentes, na Argentina, Chile, Paraguai. Voltamos a falar de Lenel de novo lugar, os parceiros Ataico. Bom, basicamente é isso. A nossa sede fica aqui no SIG, tem um escritório lá no Rio de Janeiro, um escritório em São Paulo. E eu queria colocar à disposição de vocês, né, assim, qualquer demanda que vocês possam ter na área de vocês, nas localidades, né, para que a gente possa, de uma certa forma, né, poder contribuir. Sabemos o seguinte, né, que o contribuir é apresentar para você a decisão, 1, 2 ou 3 decisões para que vocês decidam. Eu sei que o processo de compra não é direto, né, não é essa nunca a intenção, né, mas que vocês possam tomar a melhor decisão. Eu sei que não adianta eu querer discutir com vocês o que vocês dominam, né? Tem cabimento, né? Mas na nossa área a gente pode contribuir para aquilo também que possa complementar para vocês. Né? Então, muito obrigado a todos aí. Desculpa o tempo, mas eu fiz Muito obrigado, Pagotto, pela explanação. É sabido aí que é um padrão nacional, a gente está lá, já tem a base aqui em Brasília, né? E aí, vamos expandir o sistema aí, a gente pode falar que, de fato, é um sistema robusto. Eu até costumo dizer que as pessoas pensam que é de controle de acesso e de CFTV, mas é muito mais. É de automação, ele tem uma possibilidade de ampliação para ar-condicionado, deteção de incêndio, pode ser integrado, elevador, tudo, né? Então é isso. Agradeço mais uma vez. Eu que agradeço. E estamos à disposição aí. Obrigado, pessoal. Então vamos lá, dando continuidade aos trabalhos da tarde. O tema agora da palestra é a área de perícia. Perícia na perspectiva do sistema de justiça. Então tenho satisfação de convidar aqui 2 profissionais especialistas no assunto. Por favor, primeiro, Marcos Antônio Contel Seco, perito criminal,
da Politec, né, que é um órgão de perícia oficial do Estado do Mato Grosso. Está chegando aí para agilizar. Então, como eu disse, o Marcos então, é perito criminal desde 2008, do Politec, órgão de perícia do governo do estado do Mato Grosso. É graduado em Física pela Universidade do Mato Grosso, do Sul, né? É mestrado em Ciências Materiais, com atuação principal em perícia criminal e segurança pública. Ele já exerceu diversas atividades de perícias externas de trânsito, morte violenta, patrimônio, incêndio, preliminares de droga e documentoscópicos, é isso, né? Gestor de cargos de gerência de criminalística, coordenador regional, diretor, já teve no Ministério da Justiça e Segurança Pública, desenvolvendo alguns projetos, né? O projeto Sinab para a Segurança e também o projeto Cadeia de Custódia. Atualmente é presidente da Associação Brasileira de Criminalística, que representa os oficiais de natureza criminal de todos os estados do Distrito Federal. Esqueci alguma coisa? Tem mais alguma anotação? Tá bom, né? Obrigado mais uma vez. Vamos lá. Continuidade, a gente tem também o nosso... Eu até perguntei para ele, porque eu tenho um amigo que chama Willi. Está aqui o Willi, eu falei, ele falou, não, é Willi sim, porque é alemão, né? Willi Ralf Neto. Tudo bem, Willi? Ele é presidente para não ter confusão aqui, ele é presidente da associação, a gente até conversou sobre isso, ele é presidente da Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais e o seu estadual, né? Então o Willi é policial federal desde 2007, perito criminal desde 2009, ele é formado em Ciências Contábeis pela UNB, é pós-graduado em Gestão Pública, é especialista em perícias de incêndio e explosões, professor da Academia Nacional de Polícia nas disciplinas de criminalística, local de crime, bombas, explosivos, explosivista policial, chefiou o GBE, que é o Grupo de Bombas e Explosivos da Polícia Federal, também foi diretor financeiro da APCF, que é a Associação dos Peritos Criminais Federais, né, por 4 mandatos, e presidente do Conselho Fiscal por mandato. Então, os homens aí são expoentes, especialistas. Vamos sair aí mais esclarecidos sobre a questão da perícia, né? Criminal. Sim. Perícia em si, né? Na perspectiva da justiça, obviamente. Então, fiquem à vontade. Vocês vão definir quem que vai falar primeiro. Pode ser cumprimento? Pode ser. Você é mais velho que eu, você pode. Mas, boa tarde a todos. Se quiser sentar. Obrigado, Wesley, pela oportunidade. Obrigado a todos aqui por estar aqui presente. Como eu bem apresentado, sou perito criminal já há alguns anos, e minha seara foi a mais diversa possível. Minha formação originária realmente é contabilidade, mas me enveredei por outras correntes que a perícia tem disso. Você consegue especializar-se em várias fontes. Eu trabalhei muito tempo como bomba explosivo, e por fim trabalhei na parte de incêndio e explosão. Trabalhei em alguns casos bem legais e bem emblemáticos. E, senhores, estou aqui um pouco vou tentar fazer uma apresentação mais breve possível, tá? Porque assim, vou falar um pouco de conceitos. Óbvio, o conceito é interessante, lei é interessante, justamente para contextualizar tudo aquilo que nós vamos falar para vocês aqui hoje. E assim, da importância da perícia, e da participação da perícia e da importância dos senhores. Só falou meu currículo pós-Polícia Federal, né? Tenho uma vida antes disso. Fui agente de segurança da Justiça Federal, do TRF1. Fui um dos precursores da AGEPOL Jus, juntamente lá com o pessoal lá do TRF1. Tá? Edmilton, Hipólito, aquela rapaziada boa lá, trabalhei lá desde 99. Então sei muito do universo dos senhores, da briga pela gás, junto com o deputado Policarpo. Estive muito presente. Eu sou bem atuante nessa área sindical, sempre fiz parte disso, sempre gostei disso, de estar tumultuando. Então, assim, sintam-se representados aqui também como agente de segurança, sei muito da realidade de vocês. Assim, toda essa guerra desses anos, assim, eu entrei justamente no tribunal lá na primeira instância do DF em 99, fiquei lá até sair da polícia em 2006. Tive a oportunidade de chefiar a
a seção de segurança lá por 4 anos. Então, assim, sintam-se abraçados por mim e a causa de vocês também já foi minha causa e sei muito dos que os senhores passam, que passaram por... Tende a conquistar o espaço de vocês. Já antecipo, não sou contra essa história porque até os delegados entraram com a ação de constitucionalidade da criação da polícia de vocês, por conta da judicial, não sou contra, desde que cada um com as atribuições bem definidas e cada um executando as suas funções com maestria. Campos tem para todo mundo. Falo isso muito para o pessoal de polícia militar, falo isso muito para os delegados, papiloscopistas, policiais rodoviários. Vivemos um Estado democrático de direito, regido, e bombeiros também. E assim, converso com todos, tá? Inclusive minha especialização em incêndio foi feita com os bombeiros, fiz excelentes amigos lá. Então assim, todos sabem das suas atribuições e do que podem fazer, do que devem fazer. A segurança do tribunal, do Ministério Público, é primordial. Eu até brincava nas instruções que eu dava ao pessoal de segurança do STJ, o corpo de segurança total deles lá são 600 policiais, 600 pessoas, entre vigilantes, agentes de segurança e pessoal que trabalha lá. A superintendência do DF tem 270 policiais. Quem vai fazer segurança de ministro? É policial federal ou é policial judicial? E por aí vai. Então, assim, atribuição tem. Óbvio, atribuições bem específicas, igual nós vamos falar aqui, como a perícia, é aquela história. Cada um tem a sua atribuição e seu mistério, sua capacidade. Não vou dizer que um vai fazer melhor do que o outro, mas assim, cada um tem que fazer justamente para a preservação do devido processo legal. Tá? Justamente quem faz é a pessoa competente para isso. Vivemos num Brasil que a sensação de impunidade vive. E aquela questão, uma prova mal concebida, uma atribuição exacerbada de um ou outro ente, lá na ponta vai tornar todo aquele processo nulo por um detalhe, às vezes, e a pessoa sai livre. Como diria Cesare Beccari, ainda nos anos 1700. O que inibe o crime não é o tamanho da pena, mas sim a certeza da punição. Tá? E a certeza da punição passa pela correta aplicação da lei e a correta aplicação do Código de Processo e o cumprimento da sentença e a satisfação à sociedade, que é nosso maior cliente. Nós temos que dar satisfação à sociedade que a segurança pública está sendo feita. Mal ou bem, lá no 144, os senhores não estão lá, nem policial legislativo, mas fazem parte desse conjunto, tá? Como uma força que apoia as atividades do 144, que são as forças de segurança pública constitucionalmente instituídas. Vamos lá, vamos falar um pouquinho, deixa de elocubrar um pouco, mas tá bom, não tá? Depois você briga comigo lá, mas eu e o Marcos, a gente tem essa parceria já, nós peritos estaduais, peritos criminais, como falei, a gente tem as mesmas dificuldades, os mesmos ambientes, e a criminalística, nós entendemos que é uma só. A gente tem que privilegiar a criminalística, que é a perícia, nossa carreira. Independente de ser estadual ou federal, nós temos muito mais afinidades do que divergências. E por isso a gente está sempre junto nessa parceria aí. E vamos lá. O passador, fique ligado. Não, está funcionando. Foi. Isso aí é uma definição muito rápida do que é perícia, tá? No Wikipedia, na verdade eu vou resumir para vocês. É expertise, tá? Uma pessoa que é especialista, uma pessoa que é preparada para emitir uma opinião, com certeza, com base em ciência, vai fazer uma informação, vai fazer um laudo, tem um conhecimento científico ali aplicado, e justamente para apurar, às vezes assim, é um profissional especialista legalmente habilitado, destinado a verificar ou esclarecer determinado fato, causas, motivações, estado, alegação dos direitos. Depois dessa palestra eu vou deixar, pediria que a organização depois disponibilizasse para vocês. Se for muito rápido aqui, todos vão ter acesso à palestra, inclusive meus dados pessoais vão estar lá no final. Quem quiser depois me contatar no privado, estarei à disposição para elucidar qualquer dúvida. Tá. Passa, por favor. Isso. Não obstante, gente, vou falar um pouco da nossa seara, que é o crime. Tá? Vocês, como agentes de segurança, têm que ter minimamente uma noção do que é o crime. Justamente, é toda ação ou omissão ilícita culpável tipificada em norma penal como tal. Ou seja, no Brasil, dura lex sed lex, mas só é crime aquilo que está na lei. Se a lei não prevê, não é crime. Não adianta nós elucubrarmos. Indiferente de outras situações que, assim, óbvio, novidades jurídicas, que se tipifique, que se regule novamente o Código de Processo, que se regule novamente o Código Penal. Não vou falar muito de crime, porque, assim, pessoal da seara do direito, eu comecei a fazer direito e desisti porque faltou um pouco de estímulo. Não.
que eu tive minha menina pequena e tive que abandonar, mas assim, eu cheguei a fazer 4 semestres de Direito, é uma matéria interessante, quando eu me aposentar, eu vou terminar o curso de Direito, mas é uma coisa muito boa, assim, a lei é importante, todos que nós brasileiros precisamos saber. Fiz 2º grau ainda da época que existia o OSPB, EMC, todo mundo fala, OSPB é coisa de milico, ditadura, nada mais é do que direito constitucional. Hoje muitos jovens precisam saber do que é, esse povo não sabe minimamente quais são seus estados. Pecamos um pouco na educação básica nossa, que é minimamente dá um direito constitucional em 7º, 2º grau, dá umas matérias mais inúteis do mundo e às vezes não tem conhecimento mínimo das nossas leis, do nosso estado, do que rege, dos poderes, tudo bonitinho, só vai aprender isso aí se for enveredar com uma área dessa. Pessoas, às vezes, de idade não têm a mínima noção disso e nós pecamos muito nisso no nosso sistema educacional. Perícia criminal, gente, é a nossa seara, está regulamentado por lei, não poderia ser diferente. Lei 12.030, tá? Justamente que tipifica lá e fala, nossa, você cegueta, tá? Justamente estabelece e considerando a legislação específica, dá o perito o oficial, tá? É o que está vinculado ao Estado, são os peritos de natureza criminal, tá? Os peritos médico-legista, odontolegista, com formação superior específica, detalhada em regulamento. Ou seja, quem é perito é quem a lei diz que é perito. E a 12.030 é clara. Os peritos oficiais são os peritos criminais. Né? Na falta destes, pessoas idôneas, com formação superior, é o famoso perito ad hoc. Só que o perito ad hoc, eu botei até ali embaixo assim, é um outro detalhe, só pode ser nomeado pela autoridade competente. Por exemplo, na Polícia Federal existe perito ad hoc? Existe. Mas tem que ser consultada a diretoria técnico-científica, porque a perícia é uma. Nós somos hoje 1.200 peritos no Brasil inteiro. Alguém vai ter que dar conta daquela demanda. Não tendo ninguém com essa capacidade, a autoridade policial pode nomear um perito ad hoc. Mas é o que ali fala. Diferentemente, por exemplo, eu botei ali uma comparação. Alguém contador aqui? Não? Eu sou contador por natureza, uma diferença básica entre auditoria e perícia. Eu digo, eu mesmo por caso, nós, Polícia Federal e CGU. CGU pode errar. CGU erra? De vez em quando erra. Pode. Está previsto dentro das normas contábeis. Erro de auditoria. Perito pode errar? Não. Perito tem que examinar tudo. A auditoria pode examinar por amostragem. Perícia não, tem que analisar tudo. Perito pode errar? Não. Tem um tipo penal específico para mim lá. Chama-se falsa perícia. Perito, tal qual um juiz, tal qual um procurador, sofre todos aqueles impedimentos legais. O delegado de polícia não. Nós temos uma responsabilidade grande nas nossas costas. Então, qualquer assinatura que nós façamos no laudo nosso, nós seremos questionados no futuro perante um juiz, perante um Ministério Público e por aí vai. Existem, óbvio, perícias militares, tá? A Justiça Militar se vale de peritos nomeados, mas é outra legislação, outros 500. A Polícia, por exemplo, a Polícia Militar do Rio de Janeiro tem um instituto de perícias lá que eles têm, inclusive, laboratórios. A casuística de droga é tão grande no Rio de Janeiro, alguém do Rio? É tão grande que eles precisam fazer, dentro da seara da Justiça Militar, exames definitivos de droga. Óbvio, gente, que falha eventualmente, porque o exame preliminar já não é essas Coca-Cola todas, mas assim, uma estrutura de um laboratório para análise de droga demanda tempo, investimento, certificação, acreditação, é muito dinheiro. Por isso que todas as perícias em teste são centralizadas. Por exemplo, Brasília está centralizando boa parte das perícias químicas, porque tem custo. E a gente está falando em milhões. Tá? Então, assim, perícia custa caro? Muito. Laboratório de DNA é caro? Caríssimo. Laboratório de microvestígio, eu falava que na minha sessão lá tinha uma sala 5x8, assim, tinha mais de 20 equipamentos. Tá? De detecção de traços, microfluorescência de raio-x, para determinação de material de microvestígios, de elementos químicos. Então, assim, não se brinca de fazer perícia. Ou você faz de verdade, ou você não faz. Tá? Vamos seguir? Senhores, novamente falando em perícia, quem fala não sou eu, quem fala é o Código de Processo. O Código de Processo é claro, quando a infração deixar vestígio, será indispensável o exame de corpo de delito direto ou indireto, não podendo suprir a confissão do acusado. Tá? O exame de corpo de delito nada mais é do que a materialização da prova através da perícia criminal. E o próprio CPV fala que a nulidade ocorrerá nos seguintes casos, está lá no inciso 3º, a linha B, que será nula na ausência do exame de corpo de delito nos crimes que deixem vestígio, ressalvado o disposto no 67. Alguém tem noção do 67? Está lá o 67. Não sendo possível o exame de corpo de delito,
por haver desaparecido os vestígios, a prova testemunhar poderá suprir a falta. A testemunha está em vermelho ali porque testemunha, tapa os ouvidos, meninas, é a prostituta das provas. Hoje fala uma coisa, amanhã fala outra, depois da manhã fala outra, depois da manhã fala outra. A testemunha não tem compromisso com a verdade. E no Brasil nós vivemos, infelizmente, isso na prática. Tá? Então, assim, se não tiver uma prova robusta, como eu falei na oportunidade que eu tive na imprensa, a prova pericial, não estou dizendo que ela é melhor ou pior, o comprobatório é gigante, tá? E a perícia é uma delas, uma parte do comprobatório, mas a perícia é imutável. Eu vou falar para vocês mais ou menos depois por que a gente tem ela como imutável. E qual é o produto da nossa perícia, gente? O laudo perícia criminal, que é uma peça isenta, imparcial, que busca a verdade, baseada em ciência e evidência, com base em testes de hipóteses. Tá? Tiro muito isso da perícia de incêndio, por exemplo. Às vezes a perícia não precisa nem ser conclusiva, mas no incêndio, eu excluindo as hipóteses que é do dolo, já boto o acidente, já resolve 99% do problema numa seara criminal. Tá? Vira uma seara administrativa, você não consegue culpar ninguém. Não houve um intento. O incêndio ocorreu, às vezes, por causa indeterminada, mas assim, você excluiu a culpabilidade. E a perícia, gente, não é só para apontar culpados. Ela também aponta inocentes. E te digo, é 50-50, 50%, 50%. Tá? E a gente tenta se manter distante. Não porque nós estamos dentro da Polícia Federal que nós temos que atender o inquérito. Nós não trabalhamos para o inquérito. Nós trabalhamos com o inquérito. Marcos está aqui de prova, hoje quase 19 unidades da federação, a perícia é fora da Polícia Civil. São institutos próprios de polícia científica. 20 já foi para 20, dos 27 estados. Então a gente trabalha com o inquérito criminal, mas, invariavelmente, a gente trabalha com o Ministério Público, a gente trabalha com o juiz e a gente trabalha com o réu. Esse é o princípio da equidistância da prova pericial. Ela pode atender qualquer um. Eu não estou adstrito à hipótese criminal do inquérito, à hipótese criminal do Ministério Público, que é o dono da ação. Ele pode ter uma hipótese criminal e meu laudo pode ir totalmente contra a hipótese criminal dele. Faz parte do sistema de justiça brasileiro. O juiz, ele pode ignorar o meu laudo? Pode. Mas pode tirar dos autos? Não. Nós temos segunda instância, instância especial, instância extraordinária. Nosso sistema é muito complexo e o nosso laudo, graças a Deus, ainda tem muita credibilidade no sistema de persecução penal. Aí o povo fala, mas e os outros peritos que existem no curso processual? Existem, gente. A gente chama os assistentes técnicos da acusação. Vocês devem conhecer o Ministério Público, a área pericial de vocês lá que trabalham com o Ministério Público. Mas me desculpem os assistentes do Ministério Público, eles trabalham em prol da hipótese criminal do Ministério Público. Não tem compromisso igual nós temos. Eles são servidores do Ministério Público puro e simples. Eles não são peritos criminais federais, eles não são peritos criminais da Polícia Civil, não são abarcados pela Lei 2030, não podem ser tratados como peritos oficiais. Eles atuam tecnicamente, garanto. Podem ter até alguns que têm até mais técnica que a gente, mas trabalham para o Ministério Público, participam como assistentes da acusação, tá? Tal qual os assistentes de defesa. São as partes do processo, do litígio. Nós estamos nessa equidistância. E por isso que a gente defende que a execução do laudo pericial, ele é atividade exclusiva da perícia, tá? E é justamente de uma polícia de Estado, não necessariamente da polícia do governo. Nós não vou ter viés nenhum. Eu não obedeço nenhum viés, por isso meu laudo tem que gozar dessas premissas. E crime, tá, gente? Justamente está muito vinculado, que é justamente um local de crime, uma porção de espaço onde tem acontecido. Depois eu passo para vocês, não vou entrar não, para ser um pouco mais rápido, tá? Mas reduzindo, é o local onde tem ocorrido um fato que configura a infração penal e exige a providência de polícia, tá? Por que polícia? Está no termo genérico. Que os senhores terão um papel muito importante nisso aqui, tá? E os senhores são a polícia, tá? Por quê? Todo crime, como diria o princípio de Locard, é o triângulo do crime. A vítima, o criminoso e o crime. Todo contato deixa uma marca e guarda uma relação entre si e justamente vai deixar sempre algum vestígio. Justamente esse vestígio que vai me dar o exame de corpo de delito, que é todo objeto material bruto ou latente, constatado ou reconhecido se relacionar à infração penal. Tá?
E o vestígio é importante. O vestígio é a matéria bruta da perícia. E a perícia, sim, trabalha em cima do vestígio. Senhores, vestígio nós temos milhares, milhões de tipos. Tem 2 exemplos aí. Alguém da área de biologia me identifica o vestígio da esquerda? Uma alga, microalga, caso Nessa Nakajima, São Paulo, todos conhecem? Uma alga endêmica de uma certa represa foi encontrada, uma busca e apreensão no sapato de um suspeito que alegava não estar presente naquela cena do local de crime onde o corpo foi encontrado. Microvestígio, nanômetros. E temos vestígios maiores. O navio é um vestígio? Sim. O navio colide, o navio lança produto indevido no mar, lança petróleo, é um vestígio. Vai ter que ser dado tratamento nele, tem que ser dado perícia, tem que ser apreendido. Aí a pergunta, como é que você apreende um navio? TVN, sabe TVN? Te vira, negão. Apreende. Vai ter que trabalhar, vai ter que fazer perícia. E o vestígio é a nossa base bruta, que vai nos produzir o conhecimento necessário à confecção do laudo. E novidade jurídica, a Lei 3.964 instituiu a cadeia de custódia. Uma coisa que já vinha sendo cumprida com os anos aqui no Brasil, coisa de garantismo da lei americana que a gente copiou. Mas o que é a cadeia de custódia? Conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica dos vestígios coletados em local de crime ou em vítimas, para rastrear a posse e manuseio a partir do seu reconhecimento até o descarte. Isso é o que dá garantia, que aquele meu vestígio coletado, ele é idôneo. Foi coletado por pessoa idônea, foi tratado de diferente, não foi adulterado, não foi plantado. E no final do processo, ao ele ser destruído ou descartado, eu tenho certeza que aquele vestígio foi tratado da melhor forma. Isso é garantismo. Nossa Constituição é garantista, por natureza, e nossa lei é garantista. E o início da cadeia de custódia, senhores, se dá lá, com a preservação do local de crime, tá? Ou com os procedimentos periciais que pode ser detectado. E está lá o parágrafo 2º. O agente público que reconhecer um elemento com potencial interesse para toda produção de prova pericial fica responsável por sua preservação. É o primeiro policial. Quem, senhores? Vocês. Então, os senhores entram na cadeia de custódia lá no primeiro passo, tá? Justamente quando toma conhecimento que ocorreu algum crime. Está lá. Só resumindo, é o que o vestígio examinado é o mesmo que foi recolhido no local. E esse procedimento deve ser transparente para permitir o rastreamento a qualquer tempo. Tá? Por quê? A partir do momento que eu chego no local de crime e falo assim, faço a pergunta para vocês estão no local, eu faço a pergunta de $1 milhão. O local está preservado? Vocês falam, entrou não sei quem, já vai para o meu laudo. Chegando no local, o local não estava preservado. Meu laudo vai servir para muita coisa? Para fins de prova, não. Talvez para fins de inteligência. Inteligência é uma área muito legal para vocês trabalharem também, tá? Uma coisa, vocês conhecem o Maurício Viegas, ali do STF, né? Vocês conhecem? Agente de segurança também, que está na coordenação de inteligência do STF, do TJ. Muito legal, ele tem alguns treinamentos de inteligência muito bons. E inteligência é uma ação muito boa para a polícia de vocês, que é inteligência em cima da segurança, tá? Direcionada, que ninguém fará melhor do que vocês. E inteligência, gente, não vai para os autos, tá? Isso na Polícia Federal, assim, inteligência às vezes se usa de meios, não muitos republicanos, não muito ortodoxos, e isso não pode ser, mas para fim de informação é muito importante, tá? Inteligência nunca vai para os autos, tá? E aquela história, e o local é o idôneo, aquele que foi preservado, e o inidôneo, que não vai me fornecer nenhuma prova objetiva. Tá? Deixa eu ir para baixo, que eu sou muito grande. Vocês não olharem muito para cima. Peraí, volta. Só um videozinho. Dá um play. Dá um play para mim, por favor. Peraí, volta. 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 Volta, 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 volta. O
homicídio que vitimou o adolescente aconteceu aqui na Travessa Tomás Cavalcante, já no bairro Altran Nunes. E aqui pela travessa, as marcas da violência ficaram espalhadas pelo meio da rua. Muito sangue no local, o que indica que a vítima ainda chegou a correr aqui pela rua, pelo que foi informado, porém, acabou não resistindo aos ferimentos e caiu mais na frente, onde está já isolado pela divisão de homicídios, os policiais da 6ª Companhia do 5º Batalhão, da Perícia Forense e também do Ronda do Quarteirão aqui da área. Muitas pessoas no local, e a vítima foi identificada por Adriano da Silva Domingos, de 14 anos, conhecido também aqui na área por Tourão. Essa foi o apelido que os policiais militares repassaram aqui para a nossa equipe. A área já foi isolada e os policiais estão já acompanhando os trabalhos da perícia, juntamente com as equipes da divisão de homicídios e da 6ª Companhia do 5º Batalhão. Quantos peritos tem ali? O Adriano, ele já era acusado de assaltos aqui na área, apesar da pouca idade, apenas 14 anos, já seria acusado de assaltos na área e também de ter baleado uma pessoa na semana passada, o que leva os policiais civis e militares a acreditarem que o crime tenha sido, na realidade, um acerto de contas por causa dessa lesão. Porém, são informações extraoficiais não confirmadas ainda. Mas tá bom, vamos lá, só passar. Donato, o homicídio que vitimou... Pode parar aí, por favor? Só explicar. Donato, Gente, Donato, o tudo homicídio... errado, né? Donato, Deixa eu passar. Tudo errado, aquela história. O cara, tem sangue aqui do lado de fora. Você vê que o isolamento está perfeito, né? Ah, o sangue da vítima. Quem disse que é só da vítima? Pode ser do terceiro? Isso é o tipo de coisa que acontece rotineiramente no Brasil, que leva a taxa de resolução de homicídio no Brasil para pífios menos de 10%. Falta de procedimento. O policial militar que chega no local que era para tomar conhecimento, isolar tudo bonitinho, até chegar do perito, o perito trabalhar, coletar todo o vestígio, tudo bonitinho, como é para ser feito, não é feito na grande maioria dos casos. Os senhores têm importância nisso também, porque isso vai acontecer eventualmente na seara de vocês, tá? E assim, preservar e isolar é o básico da cadeia de custódia, onde começa tudo. Justamente quem vai ser o responsável do local que vai preservar, vai isolar, e vai fazer tudo. E esse isolamento aqui, tá top, né? Cara, tem pessoal da Bahia aí? É que a fita era pouca, né, meu rei? Aí... Mas aqui... Mas aqui, temos chinelo do lado de fora, temos um sapato ali, tem outro capacete, tem uma segunda pessoa. Em tese, nós temos um vestígio fora do local de crime. Mas assim, meios de fortuna, tem uma viatura lá, um aqui. Atravessa um aqui, um lá, aqui. Falta procedimento, falta vontade. Existem cursos e cursos dentro da Senasp, o Marco não me deixa mentir sozinho, de procedimento do local de crime. Muito nos ajuda. Porque eu chego no local de crime desse aqui, pouco se tem a fazer. Muita coisa pode ter se perdido, alguma faca, algum projétil, algum estojo, alguma coisa assim que tenha ficado aí. Porque o isolamento só faltou amarrar a fita no pé da vítima. Tá? Mas assim, temos que levar um pouco mais a sério a segurança pública. E a preservação do local está lá no Código de Processo Penal, não sou eu que estou dizendo, não. Ao tiver conhecimento em prática de infração policial, a autoridade policial deverá dirigir seu local para que não se altere o estado das coisas até a chegada dos peritos. Apreender objetos que tiverem relação com o fato após a liberação pelos peritos. Tá? Isso tudo é bem exaustivo dentro da nossa legislação. Tá? E para o efeito do exame, os deve ser praticado a autoridade providenciária de novo, imediatamente, para que não se altere o estado das coisas, até a chegada dos peritos que poderão instruir seus laudos com fotografia, desenho e esquemas. Os peritos realizarão tudo na alteração do estado, no relatório, quando eles discutirão as consequências dessas alterações. Já cheguei no local de crime, fui lotado no Tocantins 3 anos, em tese teve uma troca de tiro, num assalto à agência Correio, e eu vendo perfuração, não achei um estojo. Cheguei para o PM Guerreiro, você viu algum estojo? Eu vi sim, doutor. Serve para alguma coisa? Prova não. Eu vou botar lá no local, botar o marcador de vestígio, ir lá e tirar uma foto? Não, isso é crime. Isso é crime. Não quero perder meu emprego não, porque todo mundo tem um celularzinho. Isso é crime, isso é falsa polícia. Mas faltou isolar, preservar. Às vezes, se não tinha os meios, na maioria das vezes não tem os meios, é uma pessoa só, mas assim, tem que procurar preservar ao máximo. Senhores, preservação já foi tema lá na Bahia, tá? A melhor forma de preservar o local de crime é não tocar em nada. Tem um corpo lá, não toque, não quero saber quem é. Fecha, deixa lá, tem vestígio. Não se coloca, a gente deve falar muito com os colegas policiais nossos, eu dou essa aula na Academia Nacional de Polícia. Não se coloque no local de crime.
use luva, use máscara. Tá? Se necessário entrar para prestar um socorro, para conhecer o fato, alguma coisa desse tipo. Mas, em princípio, não toque nada. Isola e chama a perícia, abre a ocorrência na respectiva delegacia de polícia federal ou polícia civil, que seja. Está lá, é proibida a entrada em locais como a remoção de qualquer vestígio do local de crime antes da liberação por parte do perito responsável, sendo tipificada como fraude processual a realização disso. Então, se qualquer um dos senhores que entra no local de crime mexe, retira alguma coisa, também está cometendo um crime, fraude processual. Então, assim, muito cuidado nessa hora, tá? Muito cuidado como agir no local de crime. Falei de cadeia de custódia, o slide não está ali, eu tirei, mas assim, são 9 etapas, que é justamente isolamento, preservação, fixação, coleta. Hoje, senhores, até coleta, existe lei específica, a lei de DNA, por exemplo, fala que vestígio de DNA só pode ser coletado por perito. Porque tem toda uma técnica em cima para evitar contaminação cruzada, para evitar outro tipo de contaminação, para preservar a amostra da melhor forma, que é uma amostra muito efêmera. Tá? Então, precisa ter o melhor tratamento possível. Dá tempo, mas assim, esse é um case muito... Alguém do Piauí? Ninguém do Piauí? Pô, metade da brincadeira já foi embora. Mas passa o vídeo aí, por favor. Isso aí passou meio-dia lá no jornal local, tá? Crime com requintes de crueldade, o senhor já tem Ao a corpo, identificação dessa vítima? Já, o nome dela é Fernanda, faz o curso de Direito. E você vê aí, ela toda quebrada, as costelas quebradas, braço. Provavelmente com aquela barra de ferro mais menor. O crânio? E o crânio foi com aquela barra de ferro, aquele crânio vulcanizado mais de grosso calibre. Então é um crime realmente cruel, está toda quebrada, toda ralada. É chocante essa cena. O carro da vítima foi deixado na esquina aqui em frente ao prédio, na João 23. O senhor acredita que ela foi trazida para cá para ser violentada? Tentaram roubar o carro dela, ela não deu, porque tem um pedaço de chave do carro aqui em 2 lugares, né? Bom, segundo eu cheguei aqui 5h40, 6 horas, já isolei toda a área do crime e a gente vê as pegadas do local até aqui, que não teve briga não. A briga aconteceu aqui, agora porque a gente não sabe, porque eu isolei a área ali, você vê as pegadas que não tem marca de violência, o carro foi fechado, trancado, e aqui a gente vê as chaves. Agora, como já falei anteriormente, aqui ela foi toda quebrada porque com aquela barra de ferro menor, a barra de aço. E com essa barra de aço mais grossa ali, que ele tem mais grosso, foi esfacelado o cérebro dela. O que a gente vê também, que o senhor comentava, é de que ela tem marcas nas unhas, né, de que tentou se livrar, houve uma luta corporal. Teve uma luta corporal e as unhas da mão direita estão todas quebradas, sinal de que passou no rosto de alguém, na costela de alguém, está fácil da polícia pegar. Tá? Creio que logo dá para prender esse assassino. O senhor identificou porque puxou a placa do carro, né? Ou seja, a gente levamos pela informação, mandamos lá para o 190, Central de Operações, e a gente viu a proprietária, o carro está no nome da avó dela. Olha aí, o pessoal parou chegando aí, então está fácil. Tá fácil, não tá? Esse coronel de serviço, coronel, tá? Igual eu falo, não é soldado, que não tem conhecimento, um tenente-coronel da PM, minimamente 25 anos de serviço, tá? Tem uma experiência, tá fácil. Você vê que ele fala com propriedade de alguns vestígios, de pegada, de marca de unha, de quebrada, de canto, isso aqui, mas ele está fazendo um senhor do pré-julgamento. Ele isolou? Zero isolamento. Primeiro, o que a imprensa está fazendo lá dentro? Não é para a imprensa estar lá dentro. E é tanto de gente ali. Não tem por que estar ali dentro. E a gente já começou, a unha dela está quebrada, tem isso aqui. Depois, no final, calma que tudo pode piorar, tá? Olha, nós temos uma nova informação. A informação é de que o rapaz uma pessoa que estava com a vítima nesse carro, o carro da proprietária, parou aqui e conhece o vigia. Isso a Polícia Civil e o coronel e os policiais militares já estão ouvindo uma pessoa com relação a essa informação. Teria, portanto, o vigia permitido entrar por aqui, abriu o portão. Aqui já é um outro prédio e dali
Daqui eles passaram para lá. Coronel, confirma essa versão, essa informação de que o rapaz teria entrado, o vigia conhecia o rapaz que entrou com a vítima? Não, o vigia está dizendo uma coisa, mas é totalmente o contrário. Porque eu cheguei no local primeiro, isolei a área, tem as pegadas, já mostrei para a Polícia Federal, a perícia, tem a pegada dele e dela, isolei, fiz o círculo, não deixei mais ninguém pisar, então o vigia está mentindo, porque ele não entrou sozinho não, foi um show dele, foi caminhando com ela lentamente, que você vê as pegadas que eu isolei. Então, sobre o fato do argumento, ali está claro que ele desceu junto com ela e foi para aquele lugar e lá ele fez aquilo que vocês já viram aí. Então o vigia estava fora de óbito, a história dele já é outra conversa, não tem nada a ver. O vigia disse que ele entrou sozinho ou disse que ele entrou com a menina? Diz que ele entrou sozinho. E na verdade você viu as pegadas que eu mostrei para vocês, as pegadas de um homem e de uma mulher, a sandália, confere com a dele, a dele. Não bate também, coronel? Como é que essa mulher estava sozinha aí dentro e depois esse cara vai entrar, né? E o que a mulher ia fazer só nesse local, 5h30 da manhã, meu compadre, estudando de direito, 19 anos, ia fazer o que aí? Ela não é engenheiro, mesmo se ela fosse engenheiro, estava às 7, 8 horas da manhã. Negativo, ela entrou aí com ameaça, ou coisa parecida. E lá ela tentou se defender, quebrou o braço dela e as costelas com barra de ferro, você pode ver, a perícia viu o local. Então, tem alguém sim, senhor. E aí o vigia não quer abrir a boca, mas a Polícia Civil vai intensificar, vai descobrir o cara. Tá fácil. Extremamente fácil, né? Fez um desfavor à sociedade absurdo. Tudo começou porque ele não fez exatamente o serviço que era devido a ele: isolar e preservar. Ele não tinha nada que procurar testemunha, não. Pode até procurar achar alguém, indicar para a Polícia Civil que é testemunha, mas ele foi lá e inquiriu o vigilante. E foi lá e ameaçou o vigilante. Ele tá doido, ele tá não sei o quê. O vigilante falou, não, ela entrou sozinha, eu estava aqui, eu vi ela entrando sozinha. Pasme, senhor, o vigilante foi preso por causa dessa alegação do coronel. Calma que senão não são as piores coisas ainda não. Tá? Vai piorar, porque ele falou, justamente, que ele entrou com o que ela estava trazendo 6 horas da manhã. Olha, menina, aquela história, a diferença de um suicídio para um homicídio. Estão com aquela, como eu falo, de hipóteses criminais. A cidade inteira. Essa menina namorava uma pessoa famosa, filho de uma pessoa famosa, de um senador, dono disso aqui. A comoção achava que era ele que tinha assassinado ela. Igual a história da escola base lá em São Paulo. Quando começa uma fofoca que derruba a vida de uma pessoa, quando se faz um pré-julgamento e entra-se com um viés de confirmação absurdo, igual entrou isso daqui. Por exemplo, ele falou detalhes, a chave estava quebrada. Vem cá, como é que chave quebra? Se não for para uma ação contundente forte. As unhas estavam quebradas. Como é que unha quebra? Se não for para uma ação contundente, ela brigou. Beleza, brigou? Vamos lá, perícia. E ele se lascou, porque a Perícia Federal atuou, porque era uma obra do TRT, era uma obra do prédio. Pegada. Tem pegada em obra? Tem nada, né? É o que mais vai ter. Tinha pegada dela? Tinha. Mas a unha quebrada tinha? Epitélio embaixo da unha dela? Não. Foi coletado todos os suaves da mão dela, tudo bonitinho, para ver se tinha DNA no corpo, marcas de escoriação de luta, não tinha nada. Não tinha um efeito DNA de Deus e o mundo, não se achou-se nada. As lesões que ele tinha, ele falou, tem uma barra de ferro grossa e a barra de ferro fina. As lesões delas eram lineares. Só se o Thanos tivesse pego uma barra de ferro e dentro de uma pancada só e quebrasse o corpo de cima e embaixo. Ou seja, ela caiu lá de cima do prédio. A perícia, ela trabalha com evidências. Ela não trabalha com elucubrações. Ela chega no local. Por isso que a perícia demora, gente. Senta, respira, o local vai conversar com a gente. Tem marca que ela subindo no parapeito, andando lá em cima. Só não se sabe se ela escorregou, se ela caiu. Mas para a perícia, o suicídio está consumado. Pasmem, senhores, não foi aceito pelo Ministério Público, não foi aceito pela Justiça. Até hoje, tem quase 10 anos, a cidade ainda acha que foi homicídio. A família ainda acha que a família nunca aceita um suicídio. A família sempre vai acreditar na hipótese do homicídio. Mas tudo começou com esse cidadão. Tá? Isso é público, tá? Essa imagem estava no YouTube, isso aqui é público, isso aqui passou no jornal do meio-dia. Esse senhor fez um desfavor. Esse homem deve ter até aposentado e está escondido lá no canto. Mas assim, falta de procedimento, gente. Eu vou dizer, mas está lá. Saiu do Globo. Estudante de direito morto no peito, foi jogado do prédio em obras. Ministério Público tem uma hipótese criminal. Ele vai trabalhar em cima dessa hipótese. Nós não podemos trabalhar em cima de hipótese nenhuma. É obra do IPF.
Era obra isso, era do MPT, eu acho. Não era o TRT, era MPT. Mas assim, ele deu azar ainda que fez esse local, Marcos. Adivinha quem foi? Ninguém mais, ninguém menos do que o Senhor Jesus. Jesus é o coordenador da cadeira de Ciências Forenses da USP. Alguém mais sabe do local de crime do que ele? Não sabe. Mas, pasme, o laudo não foi aceito de primeiro. Por quê? Porque criou toda a comoção da imprensa, do Ministério Público, do juiz, mas tudo com uma falta de procedimento e alguém que entrou na seara de outrem, tá? Só para terminar, senhores, tá? Já estendi por demais. Como diria Conan Doyle, eu não enxergo melhor do que você, apenas fui treinado para isso. Eu estou investindo numa função pública, eu fui treinado para isso, eu tenho treinamentos rotineiros, cotidianos, tá? Faço muito gosto de dar esse tipo de palestra para vocês, tá? Hoje nós temos, até passar para vocês, nós temos nossa Escola Nacional de Perícias, que foi uma fundação que nós criamos ano passado, dentro da nossa associação e nosso sindicato, junto pelo Ministério Público, que é justamente uma escola nacional que pode treinar vocês, judiciário, a gente já está com parceria com a Escola da Magistratura, e o bom disso aí é uma fundação, pode contratar por dispensa de licitação, tá? Fica aí à disposição, os seus órgãos que vocês quiserem contratar, nós teremos o maior prazer. Por exemplo, um caso como esse da Natália Laje dá 4 horas de discussão, procedimento local de crime, procedimento de bomba explosiva, fui professor de bomba explosiva, várias searas que é importante os senhores saberem da perícia, que eu te digo que a grande maioria dos senhores não tem muita noção do que é importante. Tá? Por exemplo, essa história da luva, a história da máscara, óbvio, a pandemia fez muita coisa melhorar, justamente em procedimento. Mas assim, é importante vocês terem esse tipo de conhecimento. Por isso que eu faço questão de estar aqui presente. Tá? Fica aí o meu contato. Esse meu e-mail está até escuro ali, mas está meu e-mail na apresentação, vocês podem ver. E assim, é aquela história. Os senhores têm que ajudar a percepção penal. Não queiram ser estrelas. Quando alguém quer aparecer mais que o outro, começa a pecar. Se cada um fizer o seu trabalho bem feito, o resultado é eficiente. A teoria do pato, senhores. Pato nada, corre, voa. Nada mais ou menos, corre mais ou menos e voa muito mais ou menos. Tá? Seja expert no que você faz, faça o que você faz da melhor forma e faça com satisfação. É isso que vai preencher a sua vida e vai te levar até a sua aposentadoria. Obrigado, pessoal. Obrigado, tchau. Então, muito obrigado mais uma vez, perito Willy. Eu acho que ficou, em algum momento, rememorou e massificou a máxima de que se a gente não quiser atrapalhar, é só preservar o local do crime e deixar para um expert no assunto, que ele certamente vai desenvolver um trabalho para chegar ao esclarecimento dos fatos. Né? Bom, muito obrigado. Dando continuidade, agora a gente vai chamar aqui a fala é para o Marcos. Fique à vontade, hein, Marcos. Bom, acho que depois da aula do professor Ralph, tem pouca coisa para falar. Não, nós combinamos, eu estou meio gripado, meio garganta ruim, então assim, desenrola aí, já passa toda a parte técnica e a gente vai apresentar um pouco dos estados. Bem, ele falou no âmbito federal, mas nós somos parceiro, né, porque nós tratamos a perícia como perícia única no Brasil. Ele atua nos crimes federais e os estados atuam nos estaduais. Né? Assim, mas é isso que está aqui, fica melhor. E a grande celeuma é justamente isso. O que a gente tem percebido a nível estadual, né, sempre a justificativa. Olha, aquele problema de administração pública está dificultando o desenvolvimento do órgão, aí posso dar uma patada logo de cara, né? E aí vem um primo mais rico, um poder, por exemplo, o Ministério Público. Olha, a perícia demora para fazer, mas eu tenho um técnico aqui, vou nomear ele ad hoc aqui para fazer essa perícia. E começa a tornar-se rotina. Então, nossa maior preocupação, quando nós fomos convidados, né, eu até agradeço o Renato, o Laércio, né, que convidou a gente para participar, a preocupação em conversa com o Ralph foi justamente isso, para que não se torne rotina. Mas durante essa semana aqui, escutando vocês, conversando, a gente ficou um pouquinho mais aliviado, porque nós percebemos que eles estão bem focados com a polícia administrativa mesmo. Só que aí, vamos tomar cuidado com esses limites.
justamente para não incorrer nos problemas que correm, porque nós temos legislação para isso, não é uma defesa de categoria. O sistema ele foi moldado com pesos e contrapesos, freios e contrapesos, perdão, para a gente não incorrer nesses problemas. Então, cada um na sua seara, trabalha no seu quadrado, que aí junto a gente monta uma percepção boa. Eu venho no estado do Mato Grosso, sou perito lá nós trabalhamos muito essa integração. O PM ele tem que saber bem o que ele tem que fazer, lá ele sabe o que eles têm que fazer, a Polícia Civil sabe o que tem que fazer, faz o que é dele, o bombeiro faz o que é dele, a perícia faz o que é dele. Junta todo mundo numa mesa, vai fazer uma operação, olha, isso é seu, isso é seu, isso é seu. Junta todo mundo trabalha em prol da segurança pública. Então, esse é o recado que a gente deixa. Um dos motivos, não sei se vocês acompanharam aqui no hall ao lado, eu deixei alguns banners ali, que nós temos a PEC 76, que trata justamente da constitucionalização da perícia, colocando no artigo 144, porque, apesar de sermos 20 subordinados à Secretaria de Segurança Pública, só 7 diretamente ligados à Polícia Civil, todo mundo imagina que a perícia é da Polícia Civil. Não é da Polícia Civil. A Polícia Civil, ela organiza o inquérito policial e demanda a perícia para a gente. Então, nós temos estados que têm uma certa autonomia. Porém, não está ainda no 144, que é o que a gente está buscando para colocar. Um dos motivos de não estar na segurança foi comentado hoje de manhã pelo promotor, né? Nísio. A rotina nossa, está no dia a dia, a gente está no meio de encrenca, está no morro, está no meio de criminalidade, então tem porte, tem o risco, a atividade rotineira, implica em tempo de trabalho mais curto, todas essas questões trabalhistas. Lá atrás já foi discutido, em 2009, né? Foi 2009, a 325. Começou em 2009. Começou em 2009, teve um projeto de emenda à Constituição do Valdemir Pereira para colocar a perícia lá em função essencial à justiça. Porém, houve um impasse aí entre duas carreiras que quiseram que ficássemos na segurança pública. Não quis deixar a gente ir, foi os delegados, e o próprio MP não deixou a gente ir para a justiça, né? Pasmo. E hoje, alguns locais, o Ministério Público tem feito o papel de perito. Né? Sempre com a justificativa de que, olha, a perícia não dá conta, a Polícia Federal vai levar 3 meses para escanear o celular do dia 8 de janeiro, então manda aqui para o MPU que eu vou fazer a perícia para vocês. Nós sabemos dessas coisas, sabemos de bastidores. Então, a nossa única preocupação, vamos fazer uma polícia? A gente defende, ótimo. Seja a polícia administrativa, o colega estava bem consciente, eu estava observando desde ontem as falas dele. Seja a polícia administrativa, veja o seu foco ali. Vamos deixar o expert. Ele não falou em valores, mas se você for montar uma unidade, mais ou menos, né? Seja DNA, laboratório e criminalística, 120 milhões. Uma unidade. Multiplica 27. E isso fora o custo operacional. Se você vai falar em eficiência, porque muito se fala de público, eu quero eficiência no meu processo. Mas que eficiência que você está dando? Porque você pode acabar com o seu processo lá, você pode dizer, eu sou eficiente, não quero esperar 3 meses para fazer a degravação do celular, lá do episódio de 8 de janeiro, corro com uma outra pessoa, um técnico, fazer uma extração, ele faz uma extração errada, deixa um rastrozinho, chega lá no final, o cara tem grana, tem um advogado que tem conhecimento da lei, passa 3 anos, acabou o processo. Se você for aqui no STJ, no STF abaixo do STF, TJ. Hã? STJ. Provavelmente lá você já deve ter conhecimento, não sei se chegam nisso, chegam os advogados de grandes corporações, primeira coisa que eles perguntam, deixa eu ver o processo, teve quebra na cadeia de custódia? Está lá, é elencado. Houve quebra, então anula essa prova, tchau. Se não tem prova material daquilo ali, não tem testemunho, o que acontece com o processo? No lote.
que aconteceu com todo o serviço dos senhores? Por lixo. Foi pro lixo. Então, não é só uma defesa da gente, a gente defende a persecução penal. Lógico, automaticamente a gente acaba sendo beneficiado de alguma forma, porque tem que ter conhecimento, a gente tem que estar em constante capacitação, investimento, e não é uma coisa simples, como o Ralf apresentou. E por isso que a gente está aí nessa labuta, né? Só 30 anos tentando colocar na Constituição para a gente ter um modelo que a gente está defendendo. Quando a gente fala investimento, o investimento é alto. Se eu tenho um órgão de perícia no Estado, vamos lá para o nível estadual, apesar de vocês estarem muito no federal aqui, é que o modelo de vocês, se o modelo no MPU, por exemplo, dá certo, ele vai estender para o MPE, certo? Então, se aqui no MPU começar a abrir as porteiras aqui e começar a fazer perícia, lá no MP também vai querer fazer. Sempre com essa mesma justificativa que acabamos de falar. Vai se passar um tempo, acabou a perícia. Aí fica cada um puxando para o seu lado. Não deixa uma perícia forte, não tem uma persecução penal forte, fica tudo solto. E aí fica se correndo atrás aqui no Legislativo de modificar a lei para poder tentar legalizar alguma coisa que está sendo feita de modo errado. E a impunidade perpetuada. Continuando, né? No final do ano, pasmo, no final do ano foi aprovada uma lei orgânica aí de algumas carreiras, que eu não vou falar que é da PM do Bombeiro, e tinha lá um artigo que eles estavam querendo colocar que rasgava o CPP ali na parte da cadeia de custódia. Sabe qual era a justificativa? A perícia aqui em São Paulo e em Minas Gerais leva 48 horas para chegar no local de crime. Então eles queriam uma carteirinha branca ali, uma cartinha branca, para ir lá no local de crime, desfazer o local, catar os objetos e levar para o juiz. Não era nem para a autoridade policial. Queriam levar diretamente ao juiz. Aí eu fiz assim, ô deputado, desculpa aí, mas se você coletar uma arma de fogo no local de crime, ela por si só vai caracterizar alguma coisa? Não, eu falei assim, então qual o sentido de você pegar? Falei, nenhum. Então por que você está querendo modificar a lei? Ah, porque a gente tem que ficar lá na rua, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Eu falei assim, mas vem cá. Você está querendo colocar um problema de gestão do Estado, que não coloca perito lá no órgão de perícia para atender isso imediatamente. Está querendo modificar a lei, prejudicar todo o processo? Ah, que não sei o quê, parari, parará. Então vamos fazer o seguinte, análogo, está cheio de advogado aqui na sala, estava a sala do Arthur Mira cheia de advogado, tudo assessor de delegado, cheio de delegado. Senhor, está tudo cheio de gente da área de direito, vamos fazer o seguinte, vamos modificar a lei, vamos lá no Tribunal de Justiça, catar os processos de menor potencial, vamos julgá-los também. Ah não, né, você vai invadir o judiciário, mas no executivo pode? Né? Então aí acabou que nós conseguimos modificar, travou isso daí, eles entraram no acordo e fizeram essa modificação e conseguiram passar. Então o recado é esse, se a gente tem um órgão de perícia fazendo serviço para o Ministério Público, para a PM, para o Bombeiro, para a Civil, para todos os órgãos que demandam essa necessidade, você pega todo esse recurso que você investiria em todos os outros órgãos picados e investe em um só. Você vai ter muito mais tecnologia, muito mais pessoas qualificadas e capacitadas para desenvolver todas as demandas que estão surgindo. Beleza? Então, é um dos motivos que a gente defende. Se vocês puderem dar uma passadinha, tem 4 banners ali que a gente está apresentando sobre a PEC 76, que nada mais é do que a gente dar autorização aos estados, se eles entenderem pertinente para cada um do seu estado, que a perícia seja autônoma e o investimento seja exclusivamente naquele órgão, prestando serviço ao estado inteiro. Passou do ponto, galera. Obrigado. Muito obrigado mais uma vez. Então, ao meu ver, aí a explanação dos dois especialistas aí, ele passou em primeiro a delimitar e apontar na legislação as atribuições e competências do serviço de perícia. Deixou um recado forte e nos alertou aí sobre a importância de preservar o local do crime. E também citou como exemplo, inclusive, a cadeia de custódia, ali, que, em caso de não preservação, pode anular toda uma investigação e colocar todo um serviço
perder, né? Então vamos passar para as perguntas. É isso? Vamos fazer a inscrição. Primeiro Márcio, depois o Esteves. Edilson. Alguém pode anotar? Mais um bloco de 3 e depois outro bloco. Tá. Microfone, então. Já está ali. Obrigado, chegou. Boa tarde. Em primeiro lugar, assim, a gente sempre agradece, né, a disponibilidade de tempo. Parabeniza aí pela excelente palestra. Eu sou suspeito por falar, né? Estou aqui no MPF há 18 anos. Porém, anterior ao MPF, que nem o senhor disse, eu tive uma vida, né, tive outra vida. E o meu primeiro concurso público, eu fui fotógrafo criminalístico do Instituto Geral de Perícias do Rio Grande do Sul. Então, eu gosto da área de vocês, eu sou simpatizante e eu sou muito fã da tecnologia. Então, eu queria perguntar para vocês assim, ó, alguns colegas mais próximos sabem que eu tive um furto no meu serviço, lá no meu armário. Imagina, eu coordeno a segurança lá e me furtaram meu armário. E aí a Polícia Federal chegou, quando chegou eu ultrapassado, disse, tá, vocês vão colher as digitais? Não, a gente vai colher o DNA de quem tocou no teu armário. Eu, puxa vida, que legal, eu achei aquilo, na época assim, eu achei o máximo. E conseguiram, através daquele DNA, chegar no autor, que era um vigilante do prédio. Então, assim, ó, parabéns, assim, isso evoluiu muito. E uma coisa que eu queria perguntar, que eu fiquei curioso, eu estive há pouco tempo lá nos Estados Unidos, e eu vi que a parte pericial de lá já está utilizando o LiDAR com nuvem de pontos em 3D no ambiente de cena de crime. Eu achei aquilo sensacional. Para vocês terem ideia do que é isso, dê licença eu levantar. O cidadão coloca uma mochilinha nas costas, o perito, e ele passeia na cena do crime com aquele LiDAR girando assim, que atrás tem uma bateria e um computador. Aquilo ali, ele faz uma leitura 3D de todo o ambiente, que depois o juiz, o Ministério Público, consegue, em juízo mesmo ali, consegue olhar cada detalhe da cena do crime de qualquer ângulo. É muito melhor que uma foto. Acho que meu emprego de fotógrafo criminalista teria perdido isso. Entendeu? Então, e também tem um apoio de tripé, que coloca esse LiDAR em cima do tripé e larga ele em 5 posições da cena de crime. Também é outro jeito de capturar tudo. A minha pergunta, eu fiquei espantado com a tecnologia, achei muito legal. Qualquer um dos dois que possa responder, isso já está previsto chegar no Brasil para nós? Já está funcionando? Na Polícia Federal nós já temos isso há algum tempo. Parabéns, que legal. O 3D, o antigo da FAB, sempre nós tivemos lá, fizemos alguns casos. Para mim, o ambiente é perfeito. Você consegue medições precisas. Aquela história da reguinha, da fitinha, não tem mais não. Tá? Então é tudo via laser. E ultimamente os grandes casos nós são feitos todos com 3D, justamente 3D junto com a fotogrametria, até que é outra técnica que você usa, você consegue fazer passeios virtuais. Os grandes casos de polícia, estou trabalhando com Cinemateca, Museu Nacional, está um caso para sair agora lá da chacina de Varginha, você consegue se inserir no local de crime, você fazer um passeio virtual, você ter noção de tudo que aconteceu. São tecnologias, não são tecnologias baratas, tá? O LiDAR do mais simplesinho é R$300 mil, tá? Mas nós temos lá, para vários usos, desde o local de crime, meio ambiente, Botkiss também, né? Isso, a Botkiss também foi feito. Então, assim, são tecnologias que são usadas. E aquela história, e tem que ser usado diariamente para você não perder justamente o jeito com aquilo. Igual eu falo, para vocês serve? Não. Mas assim, já que vocês querem fazer um LiDARzinho, brincar, por exemplo, quer brincar de LiDAR, o iPhone, o Pro, o 13 e o 14, ele já tem um LiDARzinho nativo deles. Não sei se vocês sabiam disso. Não. Tem. O 13 Pro e o 14 Pro já tem. E tem um softwarezinho que é bem legal de fazer dúvida de pontos, não sei o que. A gente até usa pericialmente, isso daí. É bem legal as tecnologias. Muito obrigado. Complementando a sua pergunta, você falou desse LiDARzinho. Tem também hoje, o equipamento não se joga mais pó para coletar impressão. Se for coletar impressão, hoje já existe equipamentos de imagem que possuem filtros que você captura a imagem da impressão latente. Porque o pó mata até o DNA. Na impressão digital não tem só impressão digital, mas tem gordura, tem epitélio. Então, se você jogar o pó lá, ele já degrada o DNA. Então, essas tecnologias evoluem para você. Assim, não vou dizer que o DNA seja melhor do que a impressão digital. O vestígio vai ser o que se apresentar melhor. Óbvio,
Pressão papilar numa superfície rugosa é péssimo, mas aqui eu vou ter DNA. Óbvio, um vidro, o papilar vai ser melhor. Mas assim, tem que ver qual é a melhor técnica que vai ser aplicada. Isso vai depender do trabalho conjunto, inclusive do papiloscopista, do perito. Eu vou para o local de crime, não tem problema nenhum para o papiloscopista. Vamos lá, vamos sentar, vamos ver qual é o melhor vestígio, vamos coletar, vamos fazer tudo junto. Já fiz aqui em 2016, trabalhei na Copa do Mundo. O único atentado que teve na Copa do Mundo, na Olimpíada, na verdade, foi aqui na plataforma superior da rodoviária. Vocês nem ficaram sabendo, não? Com a panela de pressão que explodiu, tinha só um pedacinho de fita que tinha uma impressão digital lá. Eu cheguei para o cara do DNA, cheguei para o cara do papel, você, está aqui, trabalhem juntos. Tá? Não quero saber quem é melhor, quem é pior. E, invariavelmente, deu uma parcialzinha de papilar, mas não deu match com nada, tá? Só guardado. Pessoal, lembrando que na papilar você tem o número de ponto característico para você poder identificar uma pessoa. Né? E não sei se vocês observaram, assim, um recado que fica aqui dessa pequena pergunta, juntando com a apresentação da cadeia de custódia, que tudo depende do instrumento que você está... Você enxerga aquilo com o instrumento que você está utilizando. Se você tem dificuldade de visão, você vê as pessoas aqui, mas você não consegue definição. Você coloca um óculos, você tem uma definição da pessoa. Então, conforme você vai aumentando o nível de acurácia do seu equipamento, visibilidade ali que você vai vendo micro vestígios, que qualquer interferência que você tenha, assim, na má preservação do local de crime, você vai colocar pessoas lá dentro do local de crime que não tem nada a ver. Oi, boa tarde. Quem quer um segundo ou um terceiro? Seguindo uma ordem, por favor. Acho que Esteves, depois eu chamo. Minha pergunta vai no sentido, inclusive, do que o Márcio falou aqui. Eu queria que vocês pudessem falar um pouquinho mais do Banco Nacional de Perfis Genéticos. A gente tem visto muito isso, eu tenho visto muito isso nos casos que a gente recebe lá. Falar um pouquinho disso, explicar para o pessoal o que é possível fazer com esse banco e a amplitude, o quanto que ele abrange da população brasileira. Só aproveita e já acrescenta os bancos, a questão da legalidade. Sim, eu ia falar justamente isso. O Banco DNA, gente, completou 10 anos, agora recente. Uma lei de 2012. E o banco tem uma coisa muito importante. Qual é? Ele foi criado para fins criminais. Diferentemente do Banco Civil, assim, até nesse caso do 8 de... Só puxando um pouquinho, do 8 de janeiro, a gente estava discutindo lá, que até o ministro Alexandre de Moraes, aquela história, os fins nunca vão justificar os meios, tá? Isso não vale. Assim, se valesse isso, valia para Lava Jato, valia para tudo. Então, assim, não, vamos usar o banco de dados do TSE para identificar pessoas. Não pode, tá? Banco de dados civil é banco de dados civil. Isso aí no futuro vai ser questionado, não vai ser uma canetada hoje que vai autorizar isso no futuro, vai ser questionado juridicamente. O banco de dados DNA foi criado para fins criminais, que justamente é a técnica que você, no local de crime, coleta o vestígio, você extrai o perfil genético daquela pessoa e joga no banco de dados vinculado àquele caso, àquele crime. Não tendo uma pessoa suspeita, aquele caso fica lá. E fica o banco alimentado com todos os perfis de potenciais criminosos que estão envolvidos naquela seara. Pode eventualmente aparecer um suspeito e, a pedido da autoridade policial, do juiz, do Ministério Público, aquela pessoa ceder o DNA e fazer a comparação para saber se é ela ou não, tem um suspeito ou não. Mas isso serviu muito, por exemplo, o caso da Prosegur, lá em Cidade do Leste, foi um caso emblemático, onde todas as forças trabalharam de forma cinética, PRF, Polícia Civil do Estado, Polícia Paraguaia, foram nos sítios, nos locais das pessoas que estavam, que pretensamente cometeram ali, estavam dando ações preparatórias, coletaram restos de roupa, itens pessoais, fizeram todos os perfis genéticos e colocaram no banco. Só que bateram com dados daquela história, que a própria lei de 2012 falava assim, a identificação compulsória de crime violento ou grave ameaça, e a lei foi até questionada porque preveia uma identificação retroativa disso daí, de pessoas já condenadas. E foi feita a identificação em alguns estados, Paraná, São Paulo, e justamente deu match desse pessoal lá de lá com o pessoal lá do sistema prisional de São Paulo. 6 pessoas. Então, identificou-se a autoria. Isso, o pessoal que já estavam cadastrados lá, que já tinham aquela história. Porque o cara que assalta banco, ele não começou no assalta banco. Ele fala a importância do local de crime, daqui a pouco todo mundo fala assim, ele fala do cara que assaltou o correio hoje. Ah, mas o cara assaltou o correio e levou R$2.000. Mas o cara assim, que
faz ocorrência, faz bem feito, ele vai ter êxito, ele vai no futuro, ele vai crescer. Então, assim, é importante a composição do banco de dados. O banco de dados hoje está com 150 mil amostras, tá? Mas de criminosas, de pessoas criminosas relacionadas ao local de crime, que no futuro pode ser colocado lá. Até esse pessoal do 8 de janeiro, que não foi preso de imediato, então ficou aqueles vestígios lá, vocês chegaram a ver as fotos, tem garrafinha de água, a pessoa tem excremento lá, então várias fontes de DNA foram lá, foram identificadas quase 50 pessoas, assim, identificação inequívoca, que elas estavam naquele local, que elas deixaram aquele vestígio, mas tem muito mais vestígios que ficaram no perfil genético lá, estão lá no banco. Se um dia houver suspeita, as pessoas podem ser convocadas pelo juiz, doar o material genético e colocar lá, e justamente ser uma prova inequívoca que essa pessoa participou lá, porque o DNA ele tem uma precisão absurda, é 1 em 7 bilhões, então assim, não vai ter uma outra pessoa igual a você, e justamente a parte do DNA lá, o STR, a variabilidade e a sequência ela é uma utilidade muito boa e a precisão é muito boa. Por isso dá aquele 99,999%. E por que dá 9,999%? Porque é ciência, tá? É estatística. Não existe 100%. Tá? Então é 1 em 7 sesquilhões, justamente que é o 9,999. Espero ter respondido a pergunta. Esse 9999 aí tem dado muito nó na cabeça de muito julgador, né? Então ele é opcional, mas se tem 0,00001% de chance, então... Mas aí ele tem que se dar uma estatística. Esse é o problema do cara do direito que não entende exato. Né? Então, o interessante também, às vezes, né, nesses casos, né, é que muitas vezes não se sabe nem de quem que é aquele perfil genético, né? Mas se coloca no banco e depois, mesmo você não sabendo quem é a pessoa, você consegue pelo menos comparar o perfil genético dela, sabendo que ela teve naquele lugar anterior e teve no outro também. Eu vou te dar um exemplo disso, deixa eu dar um exemplo rápido. Assim. No Mato Grosso, quando começou o DNA lá atrás, 10 anos, foi inserido, então todos os locais de crime a gente coletava amostras e colocava no banco, justamente por isso. Aí teve um local, teve um homicídio e tinha uma camiseta suja de sangue que não era da vítima. Depois feito o exame, constatou-se que não era da vítima. Então, de quem que era? Não se sabe. Passados 7 anos, encontrou o dono desse DNA que deixaram na camiseta. Foi outra vítima aqui em Goiás. Tem vários casos de sucesso desse. O Wesley sabe, Raquel Genófilo, lá em Curitiba, a menina foi esquartejada e deixada na mala. Foram 8 anos depois, o cabra se envolveu no outro crime sexual, foi tirado do perfil do óbvio. Essas pessoas de crimes sexuais também são colocadas no banco e bateu com o DNA coletado na menina há 8 anos atrás. Isso para a família é perfeito, tá? Então, assim, poucas pessoas têm noção do que seja perder um filho, perder para um criminoso, e dar aquela sensação de impunidade. 8 anos depois, a polícia cumpriu o seu papel, trabalhou da melhor forma, fez o local de crime quando deveria ter feito, coletou o DNA e apareceu o culpado. Tá? Importante, para a sociedade é importante. A excelência do banco de DNA foi tão grande que foi desenvolvido, não sei se vocês acompanharam, o perfil da bala, o DNA da bala, né? Vulgarmente, o Fantástico nominou o perfil DNA da bala, mas não é o Sistema Nacional de Análise Balística, que é o SINAB, foi desenvolvido no mesmo modelo do DNA. É um caso de sucesso tão grande, o DNA, que aí foi desenvolvido. Não sei se todo mundo está acompanhando, o Sistema Nacional de Análise Balística, então você faz o escaneamento de elementos de munição deixados em local de crime. Então, aí o que você vai conseguir com isso? Você pode fazer o cruzamento de locais, assim, olha, essa arma aqui, ó, a arma que expeliu esse projétil, expeliu outro projétil em outro local, expeliu outro projétil. Você não vai falar que é a arma necessariamente, porque... Né? Mas o dia que você encontrar essa arma, você olha, foi essa arma. Se essa arma estava com você, aí você vai ter que explicar os outros 38 locais. Isso, arma apreendida com pessoa tal, guarda identidade balística com elementos de munição do casos anteriores. Isso aí, o CISBAL é muito recente, é coisa de 1 ano, mas também é uma ferramenta que já tem muito uso aí no mundo, tá? Muito importante. Eu sou o terceiro, mas, como se diz, esse negócio de criar assim, os 3 primeiros, porque os outros 2 perguntaram exatamente o que eu ia perguntar. Até as perguntas a mais lá dentro foi exatamente o que eu ia perguntar. Né? Eu sinto-me até contemplado, a não ser que eu fizesse uma variação da minha pergunta. Né? Porque até você conseguiu me responder, até que eu sou do TSE e eu teria dado essa ideia de criar um banco de dados do DNA.
lá, né? Porque já que está fazendo um documento nacional de identificação, né, para incluir o DNA, mas você até me explicou aí que não serve como prova futuramente, né? E eu, então, para variar a pergunta, vou fazer por que não deu certo no Brasil esse banco de dados? Porque na Europa, nos Estados Unidos, na Nova Zelândia, na Austrália, deu certo. O problema no Brasil é que assim, tudo que você faz em sede policial, a lei tem que expressamente autorizar. A identificação dactilar do TSE permite para fins eleitorais. Você pega aquele dado, usa para fins criminais, é um desvio de finalidade. Isso fragiliza a prova e assim, não é para isso. E no Brasil, assim, quando se tentou se identificar isso, surge todas aquelas discussões no Congresso. Quer identificar para quê? Vai identificar só pobre, só preto, só não sei o quê. Mas talvez, na questão, assim, por exemplo, de uma criança que foi raptada. Sim, para desaparecidos é uma outra vertente que pode ser feita, tá? O DNA trabalha isso para crimes sexuais, desaparecidos. O problema, assim, como eu falei para você, do banco de dados de uso civil, ser usar para fins criminais. Eu brinco muito que eu falava com o pessoal da Receita, trabalhei em inteligência um tempo, eu falava para eles, cara, vocês, o ônus da prova para o direito tributário é o contrário. Eu falo, você me prova que esse dinheiro você me prova que esse dinheiro é lícito. Eu não, eu como policial, eu tenho que provar a ilicitude. A Receita não, você se vira, na declaração tu fala assim, tu recebeu 1 milhão. Te vira, justifica que é teu. Te vira nos 30, senão a multa é tanto, você está tanto. No criminal, não. No criminal, o ônus da prova é todo do Estado e em dúvida pro réu. Se houver o mínimo de dúvida, a pessoa é inocentada. Essa é a dificuldade que você tem de trabalhar na seara criminal. Então, assim, você tem que trabalhar no limiar muito tênue da legalidade, você não pode sair nem um pouquinho sob risco de tornar todo aquele processo nulo. E assim, usar o banco de dados civil para um fim penal é extremamente temerário. A ideia mesmo seria para procura de pessoas. Sim, para desaparecidos seria importante, sim, mas também demandaria lei, tá? Tudo precisa estar previsto na lei. Eu participei no final do ano, auxiliei o pessoal que tinha o EIDS, né, o sistema EIDS, que seria a identificação criminal, que estava previsto no Ministério da Justiça, e nós fomos atrás do TSE justamente para utilizar esse banco, que na época já tinha mais de 180 milhões antes da eleição, e que estava tendo um novo recadastramento que poderia ultrapassar 2022 a 200 milhões de cadastro. Mas é igual o Ralf disse, o projeto que nós fomos apresentar é justamente para o desaparecido, só que tem um impasse que você tem da utilização do banco civil para fins criminais. E caiu aqui, por exemplo, assim, usou-se o banco de dados do TSE no ordenamento, usou para fins de investigação e inteligência. Óbvio, você vai reduzir o escopo de pessoas aqui, óbvio, e depois você vai se virar para arrumar um comprobatório. Como prova, não. Tá? Para investigação, como eu falei para você, para fins de inteligência, perfeito. Existe até um sistema de reconhecimento facial da inteligência hoje que usa toda essa base de dados. CNH, TSE, passaporte, todos os bancos civis para chegar a pessoas criminosas. Só que isso nunca vai para dentro do processo. Isso vai direcionar uma investigação para tentar ver uma pessoa, tá? Mas assim, para fim de prova, não vai servir. Laércio, coordenador-geral da GEMPO, agradecer ao Marcos da Associação Brasileira de Criminalística e o Rolf da Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais pela excelente exposição, né? Essa aula de perícia, aqui para os companheiros. Nós estamos aqui representados em mais de 18 estados do Brasil, e nesses 2 dias intensos de muito debate, muito conhecimento, a gente mudou o perfil dos nossos eventos, né? Que eram muito fechados, e debati muitas questões pequenas, né? Assim, muito internas do nosso segmento. E a gente optou politicamente em ampliar. Até assim, eu sou meio suspeito, porque como participo sempre dos eventos que vocês promovem, Interforenses e o Congresso de Criminalística, e lá uma coisa que é só conhecimento. Lá você não vê briga, não vê contestação, não vê partidarismo, é só conhecimento. E aí é o momento de a gente começar a discutir também dentro da nossa carreira conhecimento. Porque a gente tem um MPU, que são 4 ramos, né? Tem primo pobre, primo rico, aí você tem um procurador que é mais bonito que o outro, que um sabe mais que o outro. Temos aqui mais de 300 unidades, cada uma tem uma realidade diferente, e a gente não tem um padrão de trabalho, né? Então a gente luta também, né, nós, agentes de segurança, para que tenhamos respeito, valorização e um padrão de trabalho, que hoje a gente fica à mercê da chefia local, à mercê do procurador-chefe local. Aí quando você propõe, a associação pentelha, a gente manda ofício, a gente pede curso,
Ah, não tem verba, e quando tem não é para todo mundo, e a gente pentelha a administração e pede uma normatização, querem que a gente faça TAF, a gente quer treinar, mas não deixa a gente treinar, mas querem aplicar um TAF na gente. A gente pede muita capacitação, a gente vai falar com o coordenador do SESI, que é o atual comitê estratégico, e o procurador fala que não tem o que dizer, quer dizer, é o que deveria pensar em estratégia de segurança, ele não tem opinião. Foi assim, o Wesley estava comigo lá em Curitiba, né, com o chefe do SESI, e foi uma das piores reuniões que eu já participei. Eu nunca vi uma pessoa com poder que pode decidir e se omite, né? E uma coisa que me revolta, eu estou há 28 anos no Sepulcro, para 29 anos, a instituição é muito bonita, ela tem um desenho constitucional muito bom, que é a defesa da sociedade. Infelizmente ela se perdeu ao longo do tempo. Acho que alguns constituintes, alguns até já faleceram, devem ter se arrependido, porque hoje a MP tem uma força, tem orçamento, mais de 7 bilhões, mas o que ela entrega para a sociedade hoje é muito pouco, né? E às vezes até fica se metendo em outras instituições, fica atacando, cobra de todo mundo, cobra coisas inimagináveis de outras instituições. Não faz dentro. E aqui, cada um de nós aqui de cada estado, a gente passa por uma dificuldade muito grande. A gente está pleiteando agora no Congresso, já vamos fazer aqui na Câmara Legislativa, vamos ter uma audiência pública, que a gente quer levar as problemáticas do nosso cargo, as dificuldades de trabalho, as dificuldades das realidades. Quando lá o nosso PGR fala assim, eu vou comprar um avião. Pô, mas quem precisa de avião é a FUNAI, o IBAMA, o INCRA, né? Para combater. A gente vai ter avião, a gente não tem piloto ainda. Mas assim, a forma que chega na imprensa, até assusta. Eu conversei com a Depol, convidamos a Depol, daqui a pouco, infelizmente, o Rodolfo não pôde vir, vocês devem conhecer o Rodolfo, na presidência da Depol. E ninguém está entendendo direito, né? O cara falou, vocês querem a competência da gente? De forma alguma. Cada um no seu quadrado. A gente não quer competência de delegado, ninguém quer presidir de inquérito. Né? Até convidamos eles para vir aqui para debater com a gente, não teria nenhum constrangimento, mas assim, nós queremos trabalhar de adquirir conhecimento que é dentro do nosso espaço institucional. Né? E uma coisa que eu queria fazer para vocês aqui, primeiro um convite aqui ao plenário, que vocês também desenvolvam no estado de vocês, workshops, reuniões, chamar outras entidades parceiras, fazer o que a gente fez aqui nesse primeiro evento mais abrangente, para começar, principalmente levar os procuradores. O doutor Luiz veio aqui de manhã, acho que é importante o procurador também estar na atividade, porque tem que entender as nossas demandas. Né? E o convite que eu faço aqui para a ABC e para a BCF é de a gente vai lançar um prêmio no dia de amanhã, vai ter um evento mais fechado, a gente vai fazer um prêmio de lançamento de boas práticas. A gente vai ter uma comissão julgadora, já convido os dois companheiros para estar parte da comissão julgadora do prêmio de boas práticas na área de segurança institucional do Ministério Público. Então faz aqui o convite para o Marcos e para o Ralf, né? E a gente também pretende lançar a primeira revista científica da nossa atividade, igual vocês. Eu acompanho o trabalho de vocês, é excelente, espetacular. Assim, na verdade, eu tenho inveja, né? Vocês trabalham, assim, você pega a revista de vocês, assim, é só conhecimento. Eu sou suspeito, eu tenho toda a coleção, eu tenho a coleção toda em casa, assim. Então, assim, o que eu falo pro pessoal, saia do WhatsApp, para de ficar reclamando da vida e vamos adquirir conhecimento. E vamos crescer, valorizar nosso cara. Tem que ter muito aqui que só adora o WhatsApp, mas, sinceramente, o WhatsApp é só para aviso, um ambiente, não é local de discutir variação do cargo. Lugar de discussão aqui, ó, esse ambiente democrático. Esse é o ambiente para a gente fazer crescer o nosso cargo. Fica esse convite aos companheiros, já também para o quinto encontro do ano que vem, e também para participar da comissão julgadora do nosso prêmio de boas práticas. Obrigado. Como bem disse o Laércio, eu senti aqui, estava aqui na mesa, o fascínio que despertou aí essa parte de perícia. Alguns aí têm um pouco mais de conhecimento, mas eu fico muito feliz de saber que a estrutura que os órgãos de perícia têm para desvendar crimes e situações aí que tem que ser esclarecido. Então fiquei bem feliz, estou bem esclarecido. Passo a palavra para considerações finais. Perfeito. Assim, como ele bem falou, nós não temos essa história de ficar segurando conhecimento não, tá? Ele teve a oportunidade de ir no Interforenses, esse ano terá o Interforenses novamente, 29 a 31 de agosto, vai ser aqui em Brasília, no CICD. As inscrições vão ser abertas em breve, mas o maior evento de ciências forenses da América Latina, é aberto a todo mundo, tá? Você vai lá, se inscreve, a inscrição, se não me engano, é 500, assim, 600, assim, já está aberto, tá? Sim, mas assim, é um evento muito engrandecedor, você vai abrir muito seus horizontes, vai ter contato com pessoas, fazer network, certamente eu estarei lá, nós somos um patrocinador master do evento, apesar de ser a nossa escola, nós somos 3 CNPJs, nós somos o Sindicato, a Associação e a Escola Nacional de Perícias, né? Invariavelmente nós 3 trabalhamos juntos,
E assim, agradecer a perícia, você falou da nossa revista. Nossa revista está lá no nosso site, apcf.org.br, a publicação excelente, dedicada dos colegas, tá? Tem muita coisa boa, você liga às vezes uma chave, você, assim, a última edição agora do caso Dom e Bruno, teve lá no Vale do Javari, eu estive presente lá, tem até uma foto minha lá no local, mas são casos de sucesso que você pode trazer à sua realidade, alguns pequenos detalhes, coisas muito importantes. A revista é de graça no site, mas se você quiser assinar, a gente cobra preço de custo para enviar para casa de vocês. Tá? Entra lá, torna-se um assinante, é baratinho, R$30 cada edição. Então, assim, a gente manda para casa de vocês, basicamente é o custo de impressão e de envio que a gente manda para vocês. Então, assim, é muito importante, a edição nossa é trimestral, e, assim, nós estamos abertos sempre a cooperar com vocês. Vocês são parte desse grande sistema de segurança, tá? Todos têm suas responsabilidades, e como eu falei para vocês, o nosso cliente é a sociedade. A gente tem que trazer segurança, a gente tem que trazer justiça. E justamente o Ministério Público, Polícia, Justiça, o Ministério da Justiça, todos fazem parte, todos têm o seu papel e tem que trazer justamente a justiça para o Brasil. Obrigado. Então, consideração. Não, queria agradecer ao convite, pode contar com a gente. Fica aí o nosso recado, né? E peço até desculpa aí que teve alguma coisa esses dias atrás aí que deu um pau na garganta, uma certa dificuldade aqui. Vocês estão no caminho certo, né? Delinear, só essa questão de delinear, e a gente tem que trabalhar junto, né? Todo mundo trabalha junto, todo mundo quer um prol da sociedade, quer a melhoria do sistema e que cada vez mais a gente possa, porque querendo ou não, o resultado bem feito vai refletir lá na nossa segurança, na nossa família, no nosso custo também, né? E aí afora. Obrigado pelo convite. Obrigado a todos. Obrigado. Então, uma salva de palmas para o William e para o Marcos, que apresentaram o nosso encontro. Despertar em nós esse fascínio ainda maior pela perícia. Muito obrigado. Muito obrigado. Renato. Esse meuzinho aí, esse meuzinho. Marcos? Pessoal, não? Não?